Olá, sejam bem-vindos ao programa Zeila Atual de Você. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para qualquer empresa que quer crescer. Vamos falar sobre marketing. Vamos entender como o marketing pode ajudar a atrair clientes, a aumentar o valor da sua marca e a impulsionar os resultados. Para essa conversa, eu chamei Fabiano Spira. Ele é formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pós-graduação em Planejamento e Gestão Comercial. Ele tem mais de 30 anos de experiência em áreas comercial e de marketing. Fabiano, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos começar falando de marketing, como é o posicionamento de marketing das grandes empresas, como a rede de supermercados Festival, que você é gerente, de marketing do mercado aqui em Curitiba e Cascavel. Seja bem-vindo. Zeila, um prazer. Muito obrigado pelo convite. É sempre empolgante falar um pouquinho de marketing, do meu dia a dia aí. E parabéns pelo teu programa. Traz temas importantes, com pessoas que agregam aí na vida de outros empresários. E vamos aqui tentar posicionar um pouquinho as pessoas nesse sentido. O marketing vem evoluindo muito ao longo do tempo. Antigamente nós tínhamos uma variável muito simples, A gente anunciava em veículos de alta penetração, abertos a público, como TV aberta, rádio, jornal, resolvia a sua vida. As coisas mudaram muito. Hoje a gente tem várias gerações consumindo marketing de maneiras diferentes. Também muito nas redes sociais, como TikTok, como Instagram, etc. Os resultados de uma empresa como a do Festival, por exemplo, que é uma empresa, é um supermercado, que nós posicionamos como uma marca bem reconhecida por um perfil de público mais AB, ainda uso muito TV aberta como a principal ferramenta de atratividade. Além de comunicar-se, existe o marketing também, que é o marketing de experiência, que é o que fazemos dentro das lojas, com as pessoas. E aí entra a questão dos treinamentos e de como aborda, de como a gente conversa com esse perfil de público. Essa somatória de coisas, incluindo o ambiente onde essa pessoa está inserida, com as gôndolas mais baixas, com a luminosidade mais amarelada, com esse ambiente mais aconchegante, perfeito, é isso. Isso somando, deixa com que aquele ambiente fique bacana para eu estar lá fazendo compras. Que compras não é uma coisa, nem todo mundo gosta de ir ao mercado. E o objetivo era transformar esse momento de compras mais agradável. A fórmula tem dado certo e a gente tem evoluído bastante aí na conquista de clientes e na manutenção também. Ou seja, você você equilibra um pouco tanto da propaganda em mídias como a experiência na loja. Sim. E quando a gente olha para os pequenos empreendedores, quais são as tendências que eles podem aproveitar em termos de marketing? Como aproveitar melhor você tem rede social, Instagram, TikTok, você tem experiência na loja, eventualmente você tem a rua também, outdoor, não sei se os panfletos no semáforo também ainda é uma opção. O que você diria para os pequenos empreendedores? Toda mídia tem o seu papel e toda mídia dá resultado, desde que bem aplicada. E isso tem muito a ver com a realidade de cada empresa, Zeila. Para dizer qual é a melhor ferramenta, nós teríamos que fazer um estudo mais aprofundado de cada caso. Porque tem pessoas que trabalham com produtos voltados para a saúde, é uma forma de abordagem e um nível de comprometimento de verba de investimento e uma linha de instrumentos a serem utilizados. Uma empresa como a do varejo é diferente, uma farmácia é diferente, como uma empresa de roupas é diferente. Então, isso varia muito. O que a gente percebe é que precisa ter um objetivo bem claro. O marketing, a parte de propaganda, de atendimento, são ferramentas que compõem esse contexto do marketing, mas isso só é possível quando tem um objetivo bem traçado. E aí estamos falando de planejamento estratégico. O marketing compõe um planejamento estratégico. Agora, o planejamento estratégico vai muito de quem está no comando dessa empresa. Aonde eu quero chegar, quanto de faturamento, quanto de clientes. Qual é o meu público-alvo? Porque isso conta também. Principalmente o público-alvo. O maior pecado das empresas, eventualmente, é não estudar esse público-alvo. E aí eu não consigo atrair esse cliente com o que eu vendo, com o que eu comercializo.
por desconhecer essa pessoa. Como ela consome, em que momento ela consome, que mídia ela mais consome, de que forma, onde ela está presente, aonde ela está presente. Isso tudo faz muita diferença. Guardadas as proporções, toda empresa tem o seu raio de atuação. Pode ir de 1 quadra, 2 quadras, da onde ela está sediada, até o Brasil inteiro, quem sabe o mundo. Então, conforme essa abrangência, a gente abre o leque de ferramentas para atingir esses clientes e tracionar da melhor maneira a área comercial. Porque quem põe dinheiro dentro de casa é a área comercial. Então a gente tem que dar um suporte tremendo para esses caras poderem faturar. Você tem que gerar um movimento para que eles vendam. Se não tivermos de mãos dadas com a área comercial, nada funciona, Zé. Eu não consigo nem pagar as contas de marketing que eu faço. Sim, eu imagino. E aí, como que a estratégia, que nem você falou, né? Às vezes eu vou atender uma quadra, eu vou atender em um bairro, eu até mesmo nacionalmente. Existem estratégias diferentes por região ou você traça estratégia de acordo com aonde a empresa quer chegar e o público-alvo, e aí a estratégia de marketing é a mesma? Ou não, eu faço diferente de acordo com a região? Como que funciona essa... Essa é a ligação, você pegou muito bem. Temos aqui sim um perfil de público diferenciado em cada região. Exemplo simples, ao sair de Curitiba e ir a Campo Largo, o público de Campo Largo consome de uma maneira diferente com relação ao de Curitiba. Ainda que seja da mesma classe. Exatamente igual, mas é um outro perfil de atendimento. Cascavel, por exemplo, foi onde tudo começou, o festival começou em Cascavel, né? A família Bel começou em Cascavel. Quando nós fizemos a virada de marca em Cascavel, aconteceu de termos que estudar a região de Cascavel e entender como aquele perfil de público, aquele consumidor, prefere ser atendido. A estratégia aplicada em Curitiba não foi a mesma de Cascavel. Ainda que para a mesma classe. A mesma marca, o mesmo consumidor do supermercado, mas lá ele consome totalmente diferente do que aqui. Ele enxerga valores diferentes do que aqui. Como a gente descobre, Zé, lá? Lá eu apliquei uma pesquisa e fiz uma pesquisa de mercado também. Eu fui a campo, eu fui olhar os concorrentes, eu conversei com pessoas. Você entrevista conversa, clientes. Observa, apoio de agências, de parceiros que trabalham comigo, de uma equipe toda, porque sozinho não faz nada, Zé. Infelizmente, a gente tem que contar com outras pessoas, independente do tamanho da empresa. E isso nos dá subsídios para fazer uma estratégia mais adequada. Em Cascavel deu certo, hoje a gente tem uma marca consolidada lá também, e o maior cuidado que nós tomamos é porque Cascavel, por exemplo, é uma cidade que tem muito amor pelo que é de lá. Uhum. E a família proprietária do Fecho é uma família tradicional de Cascavel. Como mudar uma marca e manter essa tradicionalidade por trás dessa marca? Essa foi a principal estratégia. E quando aplicamos a marca lá, nós usamos o slogan que essa marca era a nova marca da família Bel em Cascavel. E isso pegou muito forte, por isso a marca não caiu. Você entendeu bem como que era aquela população daquela cidade, Exato. O que eles preservavam, né? Quais eram... É uma cultura. Exato, e o que eles valorizavam. Perfeito. E aí por isso você chegou e alinhou o teu discurso com aquilo que eles esperavam ouvir. Inclui na estratégia de comunicação para que isso possa ter engajamento suficiente e suportar essa virada, né? Isso deu certo. Porque eles se reconheceram na marca. Totalmente, então, totalmente. Isso é importante também, então, a gente deixar claro, né? A pessoa, o empreendedor que está em casa pensando, poxa vida, como que eu divulgo a minha marca, como que eu faço estratégias de marketing? Importante, então, ir para campo, pesquisar, entender o seu público e em cada região que o seu público está, o que diferencia. Totalmente. E aí você alinhar, né, o que você está oferecendo com a expectativa dele para que ele se reconheça na sua marca. É isso. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso aí. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas resumidamente é exatamente isso. Fabiano, e quando a gente fala de elementos de estratégia de marketing, né, a gente sabe assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, é preço, é desconto, é dar brinde, fazer a experiência. Como orquestrar tudo isso e o que dá mais certo? Assim, na tua experiência, que você fala, olha, né, no caso do festival, os famosos selinhos. A campanha de selinhos dá o que falar. Inclusive, estamos aí, lançamos há 2 semanas, nós já lançamos o Jogo de Facas. Uma parceria bem legal com a Le Cordon Bleu, né, a maior escola de gastronomia do mundo, então
Estou bem feliz aí com essa parceria aí, está funcionando super bem. Parceria que também é uma estratégia de marketing. 100%. Você ter parceiros onde você junta ali, né, une os serviços. Essa história foi bem interessante porque a primeira campanha que fizemos foram das panelas Master Pro e foi um sucesso, assim, explodiu, a gente tomou um susto do quanto engajou. E num segundo momento a empresa que faz esse trabalho para nós me convidou para um lançamento de campanha em São Paulo, dentro da escola da Le Cordon Bleu, que é aqui em São Paulo tem uma das escolas, né, que é reconhecida também mundialmente. E eles estavam lançando uma linha da Le Cordon Bleu para São Paulo. E eu falei, bacana, então se tem para São Paulo, tem para Curitiba, senão não tem segunda campanha. É verdade. Então conseguimos fazer essa liberação para Curitiba, onde trouxemos os refratários e agora as facas. E essa marca conversa com o nosso perfil de públicos. Então esse é o grande X da questão, né? Que estratégia a gente usa? Depende do momento. Em um supermercado, e muito do comércio varejista, tem por base os descontos, tem por base as ofertas. São estratégias que fazem a roda de vendas girar. Então essa é uma das estratégias. Acompanhando a estratégia de preço, quem não gosta de ser bem atendido e ter uma boa experiência de venda? Experiência de venda não necessariamente pelo ambiente, mas no momento em que você não encontra pilha palito e você pergunta para um repositor, puxa, onde é que eu encontro pilha palito? E esse repositor para o que ele está fazendo, às vezes está lá repondo tomate. Ele para de repor o tomate e leva essa pessoa até a pilha palito. Ó, a pilha está aqui, senhor. Tem da marca A, B e C. O que o senhor precisar, precisa de mais alguma coisa? Normalmente a gente encanta por ter dado uma atenção. E aí vem a experiência Entra a experiência. Na loja. Atraído talvez por uma estratégia de desconto, por uma política de preços, depois encantado pelo olho no olho, pelo olhar, pela atenção que se dá ao ser humano. E a qualidade do produto. Hoje em dia, Zeila, quem não tem qualidade, na minha opinião, começou mal. Porque as opções são muito grandes no mercado. E ela é um ponto de partida fortíssimo. Porque ao colocar essa mercadoria sem qualidade no mercado, você é como queimar a largada. Você lança o produto, mas ele não engaja porque ele é ruim. Sim, ainda que o preço seja baixo, porque aí a gente chega à conclusão que o preço, assim, ele pode ser um dos elementos. Sim, pode ser. Mas ele não é o único e ele não é determinante. Nem um pouco, nem um pouco. A relação custo-benefício ainda fala muito alto. Perfeito. Bom, nós vamos continuar a conversa, mas agora vamos uma pausa para o café. Coisa boa. Fabiana. O meu é um expresso com língua de gato. Certo. Para mim também, vou acompanhá-lo. Não tem como vir na Copenhague e não tomar um tomar cafezinho café, né? E uma língua de gato. Língua de gato, não tem jeito. Tá aqui um exemplo de qualidade. Viu? Né? E a experiência. Aqui, experiência 100%. Não, perfeito. Então, assim, a gente estava falando, o preço ele é um elemento, mas ele não é o mais relevante. Não, ele é um tracionador, né? E dependendo se você tem todo o conjunto de atendimento, de experiência, de qualidade, toda aquela estratégia de atender bem, Sim. O preço ele acaba às vezes até sendo irrelevante. Sim, a pesquisa que fiz com meus clientes há 1 ano e meio atrás revelou que o preço é o quarto índice de decisão de compra. O primeiro é o atendimento, o segundo é a limpeza de loja, o terceiro é a qualidade de produtos. Principalmente com alimento, a limpeza tem que ser. De loja. E o quarto item é preço. Então, se eu tenho os 3 primeiros satisfeitos, o terceiro possivelmente eu não vou ter grandes problemas com isso. O cliente vai pagar pelos Sim. 3 primeiros. Sim, Isso faz a diferença. Né? Exato. E isso funciona para qualquer mercado. Claro, temos mercados mais difíceis, mais duros e mais competitivos. Vamos pegar um segmento de ferro e aço. Normalmente é preço e produto. Quando você tem um atendimento que se diferencia um pouquinho, uma atenção maior para o teu cliente, às vezes um brinde, às vezes um evento para conhecê-lo pessoalmente, isso faz a diferença no momento de fechar o negócio. Às vezes evento até para explicar sobre a mercadoria. Sem dúvida. Né? Porque tem alguns produtos e alguns itens que o cliente não é familiarizado, ainda que ele use, né? Você falou que ferro e aço você vai usar na construção. Sim. Tem muitos itens que a gente não conhece, não sabe a diferença de um para o outro. Exatamente. Né? E às vezes tem diferença de preço, mas você não sabe a diferença do uso, da qualidade, da função. E às vezes você fazer eventos para explicar, ainda que seja algo que a pessoa não vai usar no dia a dia, que não faz parte
do que ela precisa conhecer, mas para aquele momento que ela está adquirindo e que eventualmente ela está fazendo uma construção ou alguma coisa, ela está realizando o sonho da casa dela, ela precisaria entender algumas coisas interessantes. E aí você fazer um evento, né, atender bem, explicar, dar junto ali um brinde, você acaba conquistando aquele cliente, né? Faz parte Gera uma reciprocidade, né? Sim, no mínimo. Absurdamente. E faz parte das relações humanas. Nós somos carentes por natureza, né? Já dizia o Júlio Ribeiro, dono da Talent, uma agência de publicidade famosa no Brasil. Nem existe mais, porque é um pouquinho antiga. E ele foi um gênio da comunicação. E ele dizia muito isso. As pessoas são carentes. O nosso papel de marketing, publicidade, propaganda, de quem faz negócios, é satisfazer essa carência em algum momento. Uma carência de atenção, uma carência de uma conversa, uma carência talvez de uma conversa técnica. Quando se compra componentes eletrônicos, você precisa ter talvez um engenheiro eletrônico aqui atrás fazendo venda para entender o que o cliente quer e optar por entregar ou oferecer coisas mais técnicas que tenham a ver com ele. Mas por trás dessa técnica tem uma pessoa. É o que a gente fala muito com relação à inteligência artificial, que é um tema extremamente no auge. É bom? É bom. Precisa saber usar. Pessoal, muita gente tem medo. Isso vai virar uma confusão. Eu brinco que Santos Dumont, quando inventou o avião, não imaginou que ia virar um caça. Isso é verdade. Então depende de quem vai usar. Tudo no começo assusta. Assusta. Mas é uma ferramenta fortíssima que vem apoiar todos os segmentos. Não existe um segmento ou outro. Se você consegue trabalhar bem com uma inteligência artificial a seu favor, automaticamente isso vai fazer com que as coisas fluam também. Então é saber esses movimentos e entendendo que por trás de inteligência artificial também tem pessoas. Sim. Quem faz a inteligência artificial funcionar são as pessoas. Hoje já tem, tecnicamente, os agentes que tomam as decisões por coincidências que são feitas dentro da própria leitura de inteligência artificial, etc. Mas nada substitui o ser humano. Exato. A hora que você precisa ali de uma emoção, de um sentimento ou de um raciocínio mais humano, você vai ter a pessoa por trás. Não tem jeito. Como usar dados de clientes em estratégia de marketing, Fabiano? Me explico. A gente sabe que as empresas, né, têm lá os clubes de vantagem, né, o cliente que deixa lá os dados e ele passa a receber as promoções e ele consome. Como usar esses dados, sistemas de CRM, enfim, para fazer as estratégias de marketing mais direcionadas? Adoro essa pergunta, Angela. Obrigado. É um tema que eu curto bastante. Vamos entender que nós falamos muito de experiência até aqui. E é muito difícil você pegar um varejo, por exemplo, e transformar isso numa experiência. Para eu fazer uma experiência dar certo, preciso conhecer o meu cliente. Aí entra a tecnologia, entra o CRM, que a minha marca precisa ter uma força e eu preciso cuidar disso com muito carinho, tendo aí por base a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a base de tudo, para que esse cliente confie em me entregar dados, como CPF, nome, data de nascimento, CEP. Essas informações e o hábito de compra dele mostram para mim o que ele está disposto ou não a comprar em que momento. E o nosso papel com o CRM, com esses dados, é facilitar a vida dele num mundo que tem uma velocidade extremamente acelerada hoje em dia. Então, se eu consigo fornecer para ele uma lista de produtos que vão faltar na casa dele em 15 dias, porque o hábito de compra dele é a cada 15 dias, talvez esteja facilitando um momento da vida dele que ele não precisará ir até uma loja para ter esses produtos recolocados ou repostos em casa. Nós fazemos isso por ele. E aí a tecnologia vai nos ajudar nesse sentido. Isso falando de supermercados. Mas, se nós formos fazer uma leitura e algumas coisas que eu tenho lido a respeito, por exemplo, de falta de mão de obra, o mundo vai passar por isso porque a natalidade vai, infelizmente, diminuir. Sim. Aumentar o envelhecimento, diminuir a natalidade. Quem vai fazer o trabalho braçal? Entra a tecnologia de novo. Entra a tecnologia para ajudar a medicina a monitorar pessoas. Entra para ajudar com os humanoides, que é uma coisa meio maluca, né? Como é que um humanoide, mas já existem, para ajudar a colocar as caixas no lugar e fazer um sistema logístico, porque precisa de força. E aí entra a inteligência artificial para fazer a distribuição disso, etc. O CRM não é diferente. A gente aplica tudo isso dentro do que a gente tem por objetivo com essa ferramenta chamada CRM.
que nada mais é do que customizar o que o teu cliente de verdade quer. Fazer um gerenciamento dessa customização. E isso com base no histórico dele, né? Então, assim, às vezes a gente sabe que o empreendedor, né, o lojista, o dono da empresa, ele tem os dados do cliente, ele sabe quantas vezes o cliente vai. Nós mesmos aqui na loja, a gente já sabe que tem os clientes que vêm todo dia, compram o mesmo produto no mesmo horário, sabe os presentes que eles dão, as datas de aniversário. Isso, às vezes, até sem considerar o Cop Club da loja, né? Você tem, às vezes, o cliente nem tem o Cop Club, mas ele tem uma rotina, e quando a gente captura essa rotina, a gente consegue melhor atendê-lo. Sem dúvida. E aí, quando você consegue trazer essa informação para a tua estratégia de marketing, você consegue até abordá-lo e comunicá-lo, né? Perfeito. Como você comentou ali do supermercado, olha, né, faz tantos dias que você fez a última compra de tal produto, Exato. Talvez esteja na hora de comprar novamente, se você quiser, nós levamos para você. É isso. Isso é uma experiência. A gente usa os dados. E aí você já converte também a estratégia de marketing em venda. Sem dúvida, sem dúvida. Porque faz parte do negócio. E o desafio, talvez, Ila, e eu gosto muito de falar disso, porque nós temos que tirar um pouco o foco do preço, do desconto, desafogar a pressão na área comercial. Para facilitar isso, precisamos pensar em fidelização. Como é que eu fidelizo? Entregando experiências que talvez a pessoa não imaginasse que eu poderia fazer por ela. Nós criamos um evento há mais ou menos 7 anos de degustação de queijos e vinhos dentro do festival. Uma vez por semana, nós reunimos 40, 50 clientes para degustar vinhos da nossa importação. Essas pessoas são convidadas, agora por base em CRM, quando não eram sommeliers de loja que nos orientavam quais seriam os clientes. E nós entregamos para essas pessoas uma degustação de 5 rótulos de vinho, numa mesa bem arrumada, com jogo americano de couro, com taças de cristal. Experiência. É uma experiência. Com pão italiano feito por nós, parceiros de queijos e de embutidos, garçons. E por que a gente faz isso? Porque tem na essência da empresa, que é uma empresa familiar, bem atender e encantar o cliente. E quando você leva uma pessoa para sua casa, Zeina, normalmente você faz uma mesa posta, você tem uma entrada, você tem uma bebida gelada, você tem um café para servir. Você recebe bem. Recebe com todo carinho. Não é porque é um supermercado que nós não temos que fazer isso. Se está na essência, na cultura da empresa, nós temos que receber os nossos clientes como recebemos um convidado em casa. E isso encanta as pessoas. Isso gera confiança. Confiança, experiência, fidelidade. Os brand lovers, que a gente chama, que são os defensores que eventualmente nos ajudam em alguma postagem de rede social. Que é a melhor propaganda. A melhor propaganda. Mas a nossa satisfação é ver o cliente saindo de lá extremamente encantado, porque não imaginava que ia participar de um evento daquele nível. E é isso, é surpreender, é gerar experiência, é uma coisa que o cliente não abre mão e é uma coisa que ele leva pela vida toda praticamente. E até para esses eventos você localiza ou você identifica o cliente que melhor seria, né, indicado para convidar de acordo com as informações que você tem de consumo, provavelmente de vinho, Perfeito. de queijos, desses Perfeito. Produtos mais especializados, né? Perfeito. Você captura e manda o convite. É justamente fazer o link das coisas. Eu sei que a pessoa gosta de vinho, seria ruim eu convidá-lo para um evento de whisky, talvez ele não tenha tanta afinidade com essa bebida. Então, o que fazemos é exatamente, o CRM nos ajuda muito nesse sentido. A identificar aquele cliente que consome esse produto. Consome. E às vezes eu tenho a possibilidade, Zeila, de colocar para ele degustar um produto talvez de um nível acima do que ele está acostumado. E quanto é que ele paga por isso? Nada. Ele é meu convidado do festival. Então ele está acostumado a beber vinhos, por exemplo, na casa de 70, 80, 90 reais. Talvez eu convide para um evento onde os vinhos começam em 150 e terminam em 400. Você aumenta o ticket também de consumo dele, eu né? dou a oportunidade de ele experimentar uma nova bebida. De ele conhecer e entender que talvez valha a pena pagar um pouco mais. Esse é o ponto. É um trabalho também de divulgação. Né? Então, perfeito. As duas pontas ganham, sei lá. E esse é o cuidado que a gente tem que ter com o marketing, né? Que isso tem que ser uma coisa tranquila. Não, perfeito. Deixa eu te perguntar, a gente sabe, né, o festival tem várias estratégias, você falou, né, a gente falou aqui dos selinhos, eventos, a questão da ambientação. Tem alguma estratégia, alguma experiência, talvez se não do festival, da tua experiência, que deu muito errado? 33 anos de profissão, Zeila, não tem jeito, né? A gente erra. Alguma coisa errou.
Eu gosto de colecionar mais as boas, né? Eu sei, mas sabe que às vezes a gente aprende bem com os erros. Aprende. Alguma que você possa trazer e compartilhar com as pessoas? Nós estamos aprendendo. Vou fazer, tem um quentinho que saiu da forma aí, né? Nós estamos aprendendo a lidar com o CRM, com a customização das ofertas, né? A personalização. Uma tendência muito forte. E nós ensaiamos agora, nesse final de semana, uma ação com uma determinada cerveja, que é uma cerveja importada, que tem um valor agregado alto. E arriscamos fazer uma ação apenas para 3 mil clientes, né? A nossa base hoje está em praticamente 240 mil clientes, né, cadastrados. Apenas para 3 mil clientes que consomem esse tipo de bebida. E ao olharmos para o estoque, ao olharmos para a quantidade de clientes, imaginamos, isso deve durar essa campanha dura uns 2 ou 3 dias facilmente, né? Fizemos o lançamento, promocionado, etc. Em 12 horas a gente começou a ter problema de estoque, pra você ter uma noção. Vocês esqueceram que quem consome cerveja é um pouco fora do normal. Nós não imaginávamos, primeiro, na força do CRM, né? É um ensaio e isso aconteceu. Ficamos felizes pela ferramenta funcionar extremamente bem e não ficamos tão felizes em não conseguir suportar todo o tempo. Então tivemos que encerrar essa campanha um pouquinho antes, informar os clientes, etc. E aí eu confesso a você que me deixa um pouco decepcionado, porque a gente não gostaria de ter feito dessa forma. Até para a gente, né, dar credibilidade, é melhor encerrar do que arrumar um problema. Eu acho que aí, pelo menos, né, se estava lá bem divulgado, que era enquanto durarem os estoques, sim, tranquilo. Tem. A gente faz tudo isso, mas é muito desagradável. Né? Eu não gosto. Fabiano, eu vou agradecer a sua participação aqui no programa. Nós já estamos nos direcionando para o fim. Eu vou precisar fechar. Mais uma vez, muito obrigada. Foi assim, uma conversa maravilhosa. Agradeço a tua disponibilidade em vir aqui compartilhar o teu conhecimento tão rico. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela audiência, um beijo, um abraço a todos que estão nos assistindo, espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês na próxima semana. Tchau!